Então, estamos gravando mais um estudo do NEP, do Centro Espírita Francisco de Assis, nessa sexta-feira, 19 de agosto, eu pulando o mês, de junho de 2020. Vamos dar continuidade ao estudo sobre o mergulho de Jesus feito por João Batista. Semana passada foi maravilhoso, a gente começou esse estudo e nós dividimos aí tarefas para hoje a gente conversar. Então vai ser um estudo bem legal, um estudo bem tranquilo, passo a passo. Até relembrar que a gente vai estudar hoje as pesquisas que a gente fez, mas nada impede de a gente trazer a nossa interpretação. Eu percebi, e a gente vai percebendo, que é inevitável que a gente vá interpretando no caminho que a gente vai fazendo o estudo e a pesquisa, né? E, inclusive, o significado espiritual, moral da passagem. Tem muita coisa legal para a gente discutir hoje. Nós vamos ver, então, esse material que a gente trouxe, e que vocês trouxeram também, até onde der a gente vai, né? Se ficar algo, a gente termina na próxima reunião. Nós vamos com tranquilidade que a gente tem um tempinho. Então vamos fazer a prece. Vou pedir para a Larissa fazer a prece. Pode ser, Larissa? Pode. Vamos, nesse momento, acalmar os nossos corações, procurando sintonizar com energias do bem, energias de paz, de calma, de harmonia, de esperança, que possamos cada vez mais estudar, compreender, meditar e viver acerca da mensagem que Jesus nos deixou. Que possamos cada vez mais entender o Evangelho e externá-lo nas nossas vidas. Nós te agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos juntos como amigos, como grupo. Nos inspira e esteja sempre conosco. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Amém. Então, meus queridos, vamos, nesse momento, voltar à leitura, como a gente sempre faz, para relembrar. Já que nós estamos em 4 aqui, cada um lê um evangelista. Eu vou começar por Mateus e a gente vai compartilhando a leitura. Então, veio Jesus da Galiléia ao Jordão até João, para ser mergulhado por ele. João, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que tenho necessidade de ser mergulhado por ti, e tu vens a mim? Respondendo, Jesus lhe disse: permita no momento desta maneira, pois nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele permitiu. Mergulhado, Jesus subiu imediatamente da água. Eis que os céus se abriram para ele e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Essa é a passagem em Mateus. Alexandre, você pode ler a passagem em Marcos? Leio sim. Marcos, capítulo 1, versículo 9 a 11. E sucedeu que, naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi mergulhado por João no Jordão. Subindo imediatamente da água, viu os céus sendo rasgados e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Ouviu uma voz dos céus: tu és meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós acabamos de começar, só estamos lendo a passagem. Vamos agora para Lucas.
Antônio, você pode ler a passagem em Lucas? Posso. Lucas 3, 19 a 22. Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, João Batista, a respeito de Herodias, mulher de seu irmão, bem como a respeito de todas as coisas que Herodes fizera de mal, acrescentou também isto a todas aquelas coisas e encerrou João na prisão. E aconteceu que, ao ser batizado, todo o povo, depois de Jesus ter sido batizado, enquanto ele orava, ao se abrir o céu e descer sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea como pomba, surgiu uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E agora, para terminar, João, o evangelista João, vou pedir para Israel, se você puder, amigo. Vamos lá. João, capítulo 1, versículo 29 a 34. No dia seguinte, ele vê Jesus vindo até ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que remove o pecado do mundo. Este é aquele acerca de quem eu disse: Após mim vem um varão que está diante de mim, porque existia primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com a água, para que ele fosse manifestado a Israel. João testemunhou dizendo: Contemplei o Espírito descendo como pomba no céu, e permaneceu sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, esse me disse: Sobre quem vives o Espírito descendo e permanecendo sobre ele, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testemunhado que este é o Filho de Deus. Câmbio. Então, essa é a nossa passagem, recordando. E agora nós vamos entrar naqueles elementos de pesquisa que a gente separou na semana passada. Nós vamos começar por Larissa, só que tem uns trechos que eu fui achando durante a pesquisa que eu achei interessante e eu fui colocando. Então, no material está bem misturado quem pesquisou, né? Então, a gente já viu esse vídeo. Deixa eu ver aqui se parece que tem alguém. Não. Então, você mesmo, né, Larissa? Sim. Bem, eu fiquei com essa primeira parte, né, que é a respeito do onde. Então, veio Jesus da Galileia ao Jordão até João. Então, aqui esse comentário foca na Galileia. Quase todos os apóstolos de Jesus eram galileus. Ele mesmo foi ali educado, né, Jesus, no caso, e fez da Galileia o cenário principal de seu ministério, trabalhando na região oriental, à beira do Mar da Galileia e dentro de sua área em Corazim, Betsaida, Cafarnaum, Naim, Caná e Nazaré. A Galileia tem cerca de 111 quilômetros de comprimento e 46 quilômetros de largura. É montanhosa, encerra vales férteis e oferece um cenário pitoresco. Então, muitos dos discípulos de Jesus eram galileus, eram dessa região. Enquanto que Jesus, ele não nasceu na Galileia, né? Ele foi educado lá, ele cresceu lá, mas ele nasceu na Judéia, em Belém. Pode passar, Ismael. Aí, nesse slide aqui, vai focar no Jordão. Jordão significa o descedor. A depressão do Jordão é sem paralelo entre os fenômenos da geografia física, formada em resultado de uma fenda e a mais baixa depressão da Terra. Chega a 394 metros abaixo do nível do mar.
e nenhum outro rio tem maior número de alusões e significâncias bíblicas. E no dicionário Douglas fala o seguinte, que o uso das águas salgadas do Jordão, impróprias para os ritos de purificação dos judeus, conforme em Números, sugere que seu batismo não tinha conexão alguma com os ritos judaicos. Pelo contrário, João Batista é considerado sucessor do profeta Elias, que também ministrou naquele mesmo vale. Bem, então o que a gente pode compreender é que Jesus estava indo de uma região, né, provavelmente mais alta. Larissa, com licença. Larissa, com Oi. licença. Tá um pouco baixo. Tá baixo? Certo. Agora E agora melhorou. melhorou? Melhorou. Então, obrigada, Antônio, por avisar. Então, o que a gente vê é que Jesus estava indo provavelmente de uma região mais alta para uma região mais baixa, né? Está fazendo um movimento de descida. E para ilustrar bem, a gente vai mostrar a próxima imagem. Bem, nessa imagem dá para ver a Galileia, né? Mas do lado esquerdo. Como é um mapa que mostra um pouco da topografia, a gente consegue ver, né, que boa parte da Galileia tem vales, mas também tem muita região montanhosa. E no meio da figura, né, a gente vê o Rio Jordão, né, cortando todo o mapa. E pode passar, Ismael. E essa diferença de níveis, né, de altura, pode ser vista nesse mapa, né, nesse outro mapa. A gente consegue ver, né, a fonte do Jordão, a foz do Rio Jordão, qual que é o nível que ele está em comparação com boa parte da região da Galileia. Só para vocês terem uma noção, né, de diferenças de altitudes. Larissa, tô adorando o gráfico, eu adoro gráfico, viu, gente? E de mapa. A fonte do Jordão, eu tô vendo aqui, é interessante mesmo, essa questão da depressão, mas alguém sabe me dizer o que é foz? Porque eu achava que foz era justamente a nascente. A foz é o contrário, é onde ele deságua. Tá vendo como eu sou complicado? Obrigado, Larissa. A fonte é onde ele nasce e a foz é onde ele deságua. Por isso, Nada. Foz do Iguaçu aqui. Olha, Israel é especialista em entender Aí, sobre esse aí é assunto. fera. Mora na Foz, né? Isso. Foz de Dois Rios. É o encontro das águas. Bom, se vocês quiserem complementar alguma informação sobre essas duas localidades, Galileia e Jordão, fiquem à vontade. Foi isso que eu pesquisei. Alguém pesquisou, chegou a olhar o significado espiritual da Galileia? Para que nós pudéssemos entender esse movimento de descida do Messias, de descida de Jesus para o Jordão, para ser mergulhado por João. Então, o que é a Galileia espiritual? Alguém chegou a ver alguma coisa? Eu não vi, mas eu posso procurar. Daqui para a próxima semana eu trago, mas eu não vi. Bem lembrado, Antônio. É importante a gente perceber, assim como Jerusalém tem significado espiritual, a Galileia também. Talvez o Luz Imperecível fale um pouco sobre. Não cheguei a ver também. Mais alguma pergunta, comentário sobre essa questão que Larissa trouxe? Na verdade, me esclareceu ali, eu tinha dúvida. Na verdade, eu nunca tinha parado para pensar bem. Para mim, o lago de Genezaré ali não era água salgada. Por isso que a concentração fica lá no Mar Morto, onde ele não deságua lugar nenhum, vai concentrando o sal lá, né? Mas eu pensava, na verdade, como ele é um rio ali, o Rio Jordão, e ele tem as suas nascentes ali nessas montanhas ali do Vale do Hermon,
Eu achava que era água doce, mas reforçou, na verdade, esclareceu. Interessante. Uhum. Eu acredito que a concentração de sais deve ser muito elevada também, porque é uma região desértica, né? Então tem muito fenômeno de evaporação e isso acaba concentrando, né, os sais. E o Mar Morto, então, é onde tudo converge e acaba que nele realmente todos os sais, né, e minerais são levados pelo Rio Jordão, desaguam lá. E também tem ali o fator, essa linha pontilhada ali em vermelho, marco zero ali, não é o nível do mar, né? Olha, eu acho que o zero deve ser o nível do mar. Aí o Mar Morto está abaixo do nível do mar, a 800 metros, ó, pela figura. Tá o fundo do mar morto, ele tá a 800 metros negativos, Isso, né? exatamente. Porque a gente vai ver lá naquele outro mapa maior, lá do lado esquerdo, onde é a costa do Líbano, o mar Mediterrâneo, então ele está acima, aqui é um vale em depressão, tem a pressão das águas oceânicas ali do mar Mediterrâneo também, que essas águas também, elas contaminam também a questão do sal ali, né? Apesar que não vamos entrar muito nesse detalhe não, só pela proximidade ali com o mar Mediterrâneo dele ser salgado, né? Mas pode seguir adiante aí, desculpe perder o tempo. Não, sem Nada problema. importante. Ismael, volta um rapidinho uma figura, só para mostrar uma coisa, para vocês terem noção da distância. Ó, eu marquei em verde, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, é onde Jesus nasceu, Belém. Ele nasceu bem pertinho de Jerusalém. E ele foi, né, crescer e ser educado lá do outro lado. Mostra mais em cima, tem uns círculozinhos vermelhos. Ó, justamente aqui, né? Onde ele exerceu seu ministério, enfim, essa região da Galileia, onde ele cresceu. Então veja a distância, né? Ó, aqui tem Nazaré, tem Betânia, várias cidades importantes. É isso. Uma coisa interessante, assim, a nós observarmos de princípio, é que Jesus sempre está em ação, não é? E Jesus, né, ele vem, ele desce, ele vem até onde está a necessidade, né? Isso talvez nos remetendo a um trabalho, a um esforço de humildade, a um esforço de nós termos realmente que descer, né? Então, esse movimento de Jesus, eu acho que é algo interessante para nós já guardarmos, porque é uma lição tanto de humildade como de esperança. Porque muitas das vezes, nas nossas dificuldades, né, nós podemos nos achar desamparados e tudo, mas não. Mas Jesus chega até nós de várias formas. Por mais que nós achemos que estamos no fundo do poço ou numa situação sem saída, Jesus sempre chega até nós, né? Eu acho que isso é algo que vai ficar bem interessante para nós guardarmos. Câmbio. É verdade. Só para complementar, eu estava aqui pensando, quando vocês estavam falando do Rio Jordão, também não sou especialista nessa questão de geologia, mas eu imagino, até quando eu dei uma pesquisada sobre o Rio Jordão, eu vi que a água não chega a ser salgada, ela é mais salobra, né? Eu acho que no caminho ela vai ficando cada vez mais concentrada, que vai pegando sedimentos até chegar, como a Larissa disse, no Mar Morto, né? É realmente um lugar, assim, especial, né? Porque eu desconheço um mar tão salgado, esse caminho do Jordão, colhendo esse sal até chegar ao Mar Morto. Opa, eu fiz algo. Voltou. Ele também, não sei se ele tem algo a nos dizer também, se
esse sal vai se concentrando, até chegar no Mar Morto. Quem visitou, viu o vídeo sobre o Mar Morto, vai ver que é tão concentrado que é difícil até você mergulhar, né? Você fica ali, mais na superfície, boiando, sem precisar fazer esforço nenhum. É realmente, vamos dizer assim, sui generis, né? Bem diferente esse Rio Jordão e esse Mar Morto. Mas, vamos lá, né? Ruth está entre nós. Oi, Ruth, tudo bom? Boa noite, querida. Oi, amigos. Eu não quis atrapalhar. Eu botei só lá no escrito, mas boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Então, Ruth, só para lhe situar, a gente começou faz pouco tempo. A gente só leu a passagem e viu essa parte do onde com Larissa, que é o local, a Galileia, o Rio Jordão, esse caminho do Rio Jordão, que é bem interessante. Então, a gente pode ficar aí com essa tarefa de dar uma olhada nos significados espirituais da Galileia, do Jordão também, desse caminho, talvez. Olha, Alexandre colocou um comentário aqui. Por que o Mar Morto é tão salgado? A elevada salinidade de suas águas deve-se a condições químicas e geográficas. Sua localização é em uma área com clima bastante seco. Olha aqui, Larissa, eu acho que, não sei se foi Larissa que comentou. Semiárido ao norte e desértico ao sul, fazendo com que as águas evaporem muito rapidamente, conservando os minerais que nelas se encontravam. Outro fator é a elevada profundidade, cerca de 400 metros abaixo do nível do mar, a depressão mais profunda do planeta. Nossa. O que favorece o escoamento de sedimentos e minerais. Interessante. Então, vamos seguindo. Ismael, só para complementar, porque Vontade. ele diz aí, entre eles, os elementos químicos responsáveis por salgar o lago. Então, realmente, é um processo químico, né? O sal também não evapora com a mesma rapidez que a água, então ela acaba se acumulando ali, vai, pronto. E de morta não tem nada, tem muita vida lá, a gente sabe disso. Tem tudo lá. É isso. É verdade. Então, depois dessa explicação de Larissa com os comentários, colocamos aí uma síntese cronológica desse período que a gente está vivendo, né? Estudando desde o nascimento, Jesus João Batista, e a gente aproveitou e colocou algumas datas que são frutos do estudo do Haroldo, pegando as obras do Chico, que trazem informações, né, lá, Boa Nova, obras de Humberto de Campos, Boa Nova, Crônicas de Além Túmulo, Paulo Estevão, até há 2000 anos, e juntando com informações históricas também, de estudos arqueológicos, ele encontrou essas datas, né? O nascimento de Jesus, essa informação, se eu não me engano, está no livro Crônicas de Além Túmulo. Vocês podem checar nesses artigos aí que eu referenciei, que o Haroldo fez redigiu para Reformador. Nascimento de Jesus e a crucificação de Jesus. São bem legais, bem completos. É o ano 749 da Era Romana, o nascimento do Cristo, e segundo Humberto de Campos, outono e inverno desse ano, que corresponde a setembro a fevereiro em Israel, de 5 anos de Cristo. Então, provavelmente por aí que teria sido o nascimento de Jesus. E o nascimento de João Batista, já que também não tem tanta informação,
mas também por esse período, entre 5 a 7 a.C., já que ele era mais velho, né, João Batista. O início do ministério de João Batista, de 27 a 29 depois de Cristo, né, também começou antes. E no ano 30 é onde nós estamos. Esse momento do início do ministério de Jesus, que é inaugurado com o mergulho, depois tem as bodas de Caná, mas a gente vai chegar lá. A título de curiosidade também tem abril e maio de 33, que seria a data da crucificação. Para a gente ter mais ou menos uma linha do tempo. Óbvio que falar desse período a gente sempre fala em datas aproximadas, né? Ismael, Oi, Antônio. você que fez essa pesquisa, me responda só uma pergunta. Esse nascimento de João Batista, início do ministério de João Batista e início do ministério do Cristo, que está aí como 30 depois de Cristo, é em relação à data zero convencional ou em relação aos 5 antes de Cristo do primeiro tópico? Em relação aos 5 a.C. do primeiro tópico. Então significa dizer que na data convencional, esse 30 depois de Cristo seria 25 antes de Cristo. É isso? Sim, mas como a gente sabe, né, houve uma... Eita, desculpa, meu microfone. Como a gente sabe, houve uma datação equivocada, né? Não, eu sei. Eu só estou querendo entender esse raciocínio, até para eu fazer umas contas aqui para outras análises, entendeu? E entender o raciocínio desse slide aí, entendeu? Quando você fala início do ministério, 30 depois de Cristo, mas é o 30 depois de Cristo convencional, tá certo? Ou seja, desconsiderando isso, ou a partir desses 5 antes de Cristo que está dito lá no nascimento. Entendeu? Agora que A pergunta? me perdoe, realmente é em relação ao ano zero mesmo. Então, Ah, tá. Tá. não corrigindo a informação, em relação ao ano zero mesmo, não considerando 5 como ano zero. Tá. Entendido? Aí, só para fica como referência, esses artigos do Haroldo, além desses, tem vários outros que ele faz umas sínteses cronológicas também da vida de Paulo, né, pegando dados lá de Paulo Estevão, e isso tudo está no nosso material. Tem muitos artigos que Haroldo fez para o Reformador, bem interessantes. Então, eu vou até colocar lá o link no nosso grupo no WhatsApp para vocês darem uma olhada. Foram artigos ali de 2007 a 2010, fantásticos, gente, vocês vão adorar. E isso eu não vejo muita gente tendo acesso a esses artigos. No nosso material já está tudo separadinho, né, por tema. Mas, vamos lá então. Só não atropelando ali, que enquanto estava discorrendo, eu estava passando aqui e vendo a questão lá da Galileia, lá, eu vi na enciclopédia de Champlin, não tem maiores detalhes, vamos dizer assim, sobre simbologia dela. O que achei aqui foi em relação ao Jordão, que é o nome, né? Que a palavra hebraica é Har Yordan, é o Jordão, que significa aquele que desce, né? Então, está relacionado, vamos dizer assim, à depressão mesmo. A questão do nome em si do Jordão. Só isso, Câmbio. Ótimo, Israel. Faz muito sentido com o nome com o rio, né? Então, vejamos. Antes da gente entrar, de fato, na pesquisa que a gente separou na semana passada, eu encontrei alguns comentários interessantes, algumas perguntas bem legais do Beacon, comentário Beacon, e aí
a gente pode refletir um pouco, revisitando algumas coisas que a gente já discutiu, né, em relação ao batismo, agora dentro do contexto do batismo de Jesus, né, do mergulho de Jesus. E aí Bacon pergunta, por que Jesus foi batizado? Esta pergunta tem atormentado muitas mentes. Por que aquele que não cometeu pecado se oferece ao batismo? João fazia todos os candidatos confessarem os seus pecados, mas Jesus não tinha pecados para confessar. Por que então ele se submeteu ao batismo? Esse é um comentário do Bacon, lembrando que eu imagino que o Bacon seja protestante. Então, há muito essa discussão em relação ao batismo dentro do meio evangélico e meio católico, né? Que a gente não tem tanto, porque não existe esse sacramento no meio espírita. Mas é interessante a gente pensar por que Jesus, né, se permitiu ser batizado. E aí, na verdade, esse comentário aí posterior não é do Bacon, não. Fui eu mesmo que eu trago para vocês, que eu entendi mais ou menos como uma proposta de tentar responder um pouco dessa pergunta. Óbvio que a gente vai discutir durante o estudo de hoje, tem muitos materiais que vão falar sobre isso, e a gente vai refletir. Mas eu entendo assim, o batismo de Jesus representa a sua encarnação entre nós. Certamente sua reencarnação em um mundo de expiação e provas era desnecessária para sua evolução. Mas por nós ele se fez carne e habitou o planeta. Assim como por nós ele se submeteu ao batismo do arrependimento, mesmo sem ter com o que se arrepender. A gente vai ver a questão lá de para que seja cumprida a justiça, né? Para que seja cumprida também cumpridas as profecias. Mas eu não sei se faz sentido para vocês, mas eu não vi diretamente nenhum comentarista falando, mas eu imaginei, comparei, botei em paralelo o batismo de Jesus com a própria encarnação dele no nosso mundo. Fazendo esse comparativo, então a existência do Cristo representa a existência modelo para qualquer encarnado. O que vocês acham? Vocês concordam com isso? Agora Ismael, eu acho razoável sim o que você está dizendo, eu concordo, né? Quando a gente chegar aqui no slide que é da parte eu é que tenho que ser mergulhado por ti, essa informação vai estar lá complementada, mas eu acho que a grande pegada de Jesus foi justamente se fazer humano, para que depois, 2000 anos depois, Alexandre não tivesse dizendo, Jesus fez o que fez, porque não tinha carne, não tinha vontade de fazer número 1, número 2, né? O sangue dele não fervia, então ele se fez humano e cumpridor de todo aquele ritual, né, que a gente vai ver mais na frente também de ritual. Eu acho sim que o que você fala é bem razoável. Ele se fez humano para se identificar conosco, como seus irmãos, para que depois ninguém venha se dizer, não, ele era uma divindade, uma coisa assim, tipo Shiva, aquelas coisas cheias de braços lá que ninguém vê, só desenha. Então, eu acho sim isso razoável. Obrigado. Essa é uma linha de raciocínio que pode ser tomada. Todavia, se ela for tomada no sentido de considerar que esse mergulho de Jesus foi a encarnação, então a Galileia seria o quê? Uma região espiritual onde ele habitava, porque ele veio de lá. Então nós temos, a partir do momento que nós vemos isso, nós temos que ver os outros elementos da passagem, né? Mas há também uma outra vertente, né? Que pode também ser analisada, eu coloco, que essa questão essa descida de Jesus para ser mergulhada pode ser, com certeza, essa chegada de Jesus até nós, quando nós recebemos, nós envolvermos, batizar, envolver em água, nós recebermos a mensagem, recebermos a palavra, recebermos o contato, que é diferente. Eu receber a palavra é diferente de eu vivenciar a palavra. São dois movimentos muito diferentes.
Então, quando eu recebo, eu permito que aquela palavra mergulhe em mim, o que não quer dizer que eu vá vivenciar aquela mensagem. É diferente. A gente lembra, e aqui tem algo bem interessante, que Jesus mergulhou e ele retornou, aqui tem a palavra imediatamente. O que nos sugere que quando nós recebemos a palavra, esse imediatamente nós já temos que começar realmente a produzir. Então é uma outra linha também de raciocínio que nós podemos ter. E existe uma terceira, que é aquela de quando Jesus se permitiu batizar, aí nós vamos entrar para aquelas interpretações do batismo, para a questão do batismo do Espírito Santo, segundo aquelas interpretações que nós vimos lá. Com este ato, ele inaugurou aquele outro movimento de batismo de acordo com as interpretações que nós fizemos nos estudos anteriores, que não vem ao caso trazer tudo à tona aqui novamente. São somente essas observações, Câmbio. Muito bom, Antônio. Que beleza, que riqueza. Né? A gente, com uma pergunta simples como essa, tem tanto a refletir, né? O simples fato de Jesus ter se permitido, por quê, né? Mas nós vamos retornar a isso, inclusive, na parte de Alexandre. Então, vamos seguir com algumas outras coisas que a gente encontrou, que até a gente já comentou, mas são comentários do Champlin, e o Champlin, às vezes, tem alguns comentários bem interessantes que fazem a gente refletir. Sobre a relação de João e Jesus, eu lembro que teve alguma pergunta na semana passada, nessas últimas semanas em relação a isso. A gente até já fez um estudo sobre essa questão, mas só para a gente recordar disso. João, Jesus e o Evangelho. Sem dúvida conheciam-se de antemão, né? João Batista e Jesus. Embora os evangelhos não digam tal coisa. Jesus identificou-se com um pequeno grupo de pessoas que se arrependiam seriamente. Fez uma longa viagem para tanto. Olha, novamente esse deslocamento, né? Porque, de fato, Jesus saiu da cidade onde ele habitava e viajou até as proximidades do Jordão, exclusivamente para isso. Fez uma longa viagem para tanto, o que demonstra sua sinceridade. A vida de um homem pode ser sem movimento e bastante descolorida, mas o que Deus espera é que ele seja sério em sua inquirição espiritual. Aqui o Champlin já vai entrando na interpretação espiritual, que ele sempre vai dando um toquezinho dele também. Então, Deus espera que ele seja sério em sua inquirição espiritual, provando isso com o seu esforço em prol do melhoramento espiritual. O cristianismo é, antes de tudo, uma dádiva. Mas isso se transforma em uma exigência. Não prescinde o evangelho de exigências morais e espirituais. É isso mesmo? O que vocês acham desse comentário? Olho imediatamente aí, viu? Exatamente, Antônio. Está muito alinhado com o que você disse. Isso aqui o Champlin já está tirando lições que estão no subtexto, né? Nem no texto, no subtexto, né? A viagem de Jesus, o deslocamento do Cristo, a atitude de Jesus, né, ao sair imediatamente da água. Essas pequenas atitudes que vão falando muito sobre nós enquanto cristãos, enquanto seguidores, aprendizes do Cristo, como deve ser a nossa postura. Achei bem interessante, algo que eu confesso que eu não tinha pensado. Sobre isso, mais algum comentário, alguma dúvida? Então, o último slide antes da gente entrar, antes de passar para Alexandre,
sobre o batismo do Cristo. E aqui, só dando um panorama geral de como, na verdade, essa questão foi também e ainda é uma discussão teológica, mas que a gente precisa buscar, acima de tudo, o sentido espiritual, né? Os pais da igreja buscam razões para o mergulho ou batismo de Jesus, para dar exemplo ao povo. Aí vão listando, né? Para dar exemplo ao povo, possibilidade, né? Por humildade, para autorizar o mergulho de João, aprovando, para provocar o testemunho do Espírito, assim. Revelando-se ao Batista, para santificar as águas do Jordão com sua presença e com os fluidos que saíam do seu corpo, para confirmar a abolição do rito judaico do batismo, para aprovar o rito joanino, etc. São várias possibilidades. Não quer dizer que elas estejam corretas ou incorretas, mas é interessante que essa questão foi discutida ao longo da história da própria igreja também, sobre esse significado. E aqui Pastorino faz esse resgate. E um comentáriozinho rápido aqui do comentário Atos. O objetivo único do batismo joanino é preparar o caminho, como a gente já viu, né? Façam um caminho reto para o Senhor. Agora eu vou passar para Alexandre, vai trazer também a pesquisa dele. Fica à vontade, meu amigo. Ismael, Ruth está tão caladinha, pede para ela ler. Boa. Ruth, você pode ler. Hoje eu estou mais escutando, filho, aprendendo bem muito. Tá bom, não quer ler não, Ruth? Oi? Tu quer ler? Se eu quero ler, leio sim. Pronto, obrigado. Pronto. Pesquisa de palavras. Eu é que tenho que ser mergulhado por ti. Capítulo 3, versículos 13 a 17. O batismo de Jesus não era para arrependimento. Era apenas um sinal de que Jesus se colocava do lado da minoria dos fiéis e que dava seu apoio à obra de João. Além disto, era a unção sacerdotal de Jesus, o cumprimento da cerimônia descrita em Êxodo 29, 4, 7. A solenidade do batismo de Jesus. 1. Presença da Trindade. 2. A voz dos céus. 3. A grande declaração do Pai. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aí tem um monte de numerozinhos de Gênesis, de Isaías, que eu estou forçando a vida para ver. Comentários da Bíblia Shed. Bíblia de Jerusalém, Êxodo 29, 1. Eis o que farás com eles para consagrá-los ao meu sacerdócio. Purificação, investidura e unção. Êxodo 29, 4. Farás a Arão e os seus filhos se aproximarem da entrada da tenda da reunião e os lavarás com água. Comentários da Bíblia de Shed. Obrigado. Isso. Gente, essa parte aí em que ficou ao meu cargo, né? Eu é que tenho que ser mergulhado por ti, me remete a uma mensagem primeiramente, de humildade. Jesus, já sabendo que João, porque ele mesmo afirmou que era o maior dos nascidos de mulher, dos homens, né? Se apontar também pelos seus discípulos como um possível Messias, né? João, mesmo com todos esses elementos que podiam fazer ele cair com relação ao orgulho, né? Ele se humilda diante de Jesus. Então, João tinha tudo para, não, realmente o Messias talvez seja eu,
O próprio Jesus aí, em algum momento, vai dizer, eu já tinha dito, que ele era o maior dos homens nascido de mulher. Então, eu aqui tenho que ser mergulhado por ti, é um verdadeiro sinal de humildade, de entrega. Né? Eu gostei da lembrança aí de Antônio, falando sobre a cidade de Jesus, a Galiléia, né? Que a Amélia Rodrigues, lindamente, toda vez que se refere, só fala em humildade, em pureza de sentimento, aquele povo despreocupado. Então, Jesus desce com toda essa mensagem de humildade, de pureza, representando, ele no grau máximo, tudo que a gente pode conceber como tal, desce, caminha 160 quilômetros, aí o rio, a fonte lá, diz que até o mar, aquela região dá 190 quilômetros, mas Jesus sai da Galiléia, né, nas referências que eu vi, ele caminha 160 quilômetros para quê, gente? Ele sabendo quem ele era. O que é que ele tinha a ver com João Batista ali, se não o cumprimento, eu acabei de colocar aí para vocês no chat, de uma profecia de Malaquias, né, que há mais de 430 anos escreveu. Eis que vou enviar o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Está falando de João Batista. Então, de repente, essa palavra parece que está surgindo muito aí, né? De repente, subitamente, entra lá em seu templo, no templo de quem? De João o Batista. Não tinha templo, mas era a região lá do rio, né? Entra lá em seu templo o Senhor que vós procurais, o anjo da aliança que vós desejais, eis que ele vem, disse Yahvé dos exércitos. Então, Jesus chega de sopetão, sem avisar, né? Cumprindo aquela parte da profecia de Malaquias que diz que eis que, de repente, ele vem e se anuncia. Mas ele vem também com um símbolo daquele momento de transição entre o Velho Testamento e a boa nova que ele traz. Né? Ele mesmo diz que a lei e os profetas profetizaram até João. Então ele também vem para marcar esse ponto final, essa tarefa, além de autorizar, né, não o batismo, o ritual. Jesus era despido de rituais, apesar de ter passado por isso, mas certamente para autorizar o messianato não, as pregações do Batista, as exortações que ele fazia ao povo. Então, fiquei mais ainda apaixonado pelo Batista. Eu imagino ele naqueles trajes que remetia ao profeta Isaías, não é isso? Ele buscava esse tipo de... buscava talvez inconscientemente, né? Mas como era, né, a reencarnação dele, não é isso? Possivelmente a reencarnação dele, ele tinha aquela intuição e usava... Elias, não? Elias, obrigado, Guto. E usava essas vestimentas intuitivamente mesmo, né? A forma de pregar, de exortar o povo. Então, Jesus vem para marcar o fim de uma fase, né? E abrir uma nova. Eu achei muito bonita a parte em que ele diz que uma voz dos céus, que os céus se rasgaram, né? Uma voz do céu desceu ali. É como se a partir daquele momento, né, através do arrependimento que João exortava, Deus houvesse definitivamente construído uma ponte entre os homens, entre os céus e a terra. Né? Achei muito bonito isso, me deixou profundamente tocado. Né? E aí tem uma outra citação de Isaías que diz aqui: eis aqui o meu servo a quem sustém, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Então, é como se Jesus estivesse ali, no meu entendimento, mesmo buscando o início de um novo ciclo, né? Sem necessariamente finalizar. Ele dá continuidade, mas apresentando uma nova proposta. Né? Porque ele mesmo diz, não vim derrogar a lei, eu vim cumprir. Eu não cumprir como um mero sacerdotezinho, aí sem ter o tom pejorativo, né? Mas para ressignificar aquilo tudo. E a solenidade, eu gostei desses 3 itens aqui, que é a presença da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que a gente sabe, né, que como espíritas, essa coisa está mais ligada para as doutrinas da Igreja Católica. A voz dos céus é a grande declaração do Pai, que este é o meu filho amado em quem me comprazo. Por isso, está essas referências aí de Isaías e Gênesis, né? Lá também, quanto à parte do batismo, do ritual, né, há uma referência a Êxodo, né, que está aí no capítulo 29, 1. Na verdade, esse capítulo aí, ele fala da consagração dos sacerdotes para que após a consagração,
né, o ritual todinho, eles fossem definitivamente reconhecidos como sacerdotes. Então, Jesus passa por um processo ritualístico aí do Batista, mas tão somente para que se cumpra, né? Uma coisa muito legal que eu li também nos comentários é que quem não conhece o Velho Testamento não reconhece Cristo, o Cristo. Ele usa o Cristo. E reconhecer sobre as duas formas, sobre a forma material, física, né, de ser encarnado, através de toda a genealogia, de todas as referências que a gente conhece de Jesus, de todos os sinais, e principalmente da sua natureza espiritual. Então, achei muito legal isso aí. Essa parte da simbologia de Jesus, ter que passar por isso, se humildar, né? E também a parte do ritual que está lá em Êxodo. Alguém quer complementar aí, gente? O que é que vocês acham da loucura que eu disse? Eu concordo, Alexandre, muito com essa questão da humildade que você falou. Ela realmente é muito, muito clara nessa passagem. Mas eu também faria duas considerações, né? A primeira é que Jesus, durante todo o seu ministério, talvez foi o maior cumpridor da lei, né? Talvez nos dando a lição de que no mundo em que nós vivemos, nós devemos respeitar as leis como elas são, né? Ele contestou aquilo que era o fanatismo absurdo, mas deu cumprimento à lei, né? Todos aqueles ritos da lei, tá certo? Jesus realmente participou. Esse é um aspecto que eu acho que é interessante nós guardarmos para a interpretação moral lá na frente. E o segundo aspecto que eu gostaria de levantar é que nesse trecho aí, eu é que tenho que ser mergulhado por ti, além de uma profunda lição de humildade, para mim também é uma lição de conscientização, baseado na linha de raciocínio que eu vinha desenvolvendo anteriormente. Por quê? Eu recebo a palavra, quando eu falo recebo a palavra, gente, aqui, não entendo de uma forma ritualística, teológica, não, mas receber a palavra é o contato que nós temos com a mensagem esclarecedora espiritual, seja de que natureza for, né? Então, quando nós temos o contato com a palavra que eu falei, que nós recebemos, então, lembra que eu falei a diferença entre eu receber e depois, que eu falei agora há pouco? Então, realmente, eu recebo, aquilo mergulha em mim. Mas, logo em seguida, tá certo, nós temos que ter a consciência de que nós é que temos que vivenciar. Nós é que temos que colocar em prática aquela palavra, colocar em prática aquelas atitudes, tá certo? Aí vem eu é que tenho que ser mergulhado por ti. Eu acho essas duas colocações muito interessantes para nós guardarmos essas anotações para as interpretações morais lá na frente, né? Câmbio. Só para também, pegando o gancho do Antônio, quando o João diz eu é que tem que ser mergulhado, ele se reconhece ainda tocando na humildade como pecador, como aquele que ainda tinha algo a resolver com a espiritualidade, né? E vem Jesus, aquele que vem com o batismo do Espírito, né? Então ele diz, não, rapaz, quem tem que ser mergulhado aqui sou eu, não é nada de você, não. Mas é muito bonita essa passagem, é isso. E complementando, eu acredito que esse trecho também significa o início do ministério, né? Você pode ver que Jesus apareceu outras vezes, né? A gente viu Jesus nascendo, Jesus criança, mas aqui é ele se apresentando à humanidade. Eu pesquisando e refletindo sobre Galileia, a Galileia pode representar casa, né? Pode representar o lugar de onde Jesus foi criado, né? Onde ele cresceu. Mas agora ele iria, né, pregar para não só, né, o pessoal da sua casa, mas para todos os que estivessem precisando da sua ajuda. Eu lendo aqui a Amélia Rodrigues, pegando até a dica de Alexandre, diz assim que na Galileia todos os recantos, né, exalava amores simples
e gente apaixonada, de fé abrasadora e coração de criança. Guardavam as marcas vivas de suas pegadas. Seus caminhos, né, da Galileia, Jesus os percorrera, e os cenários, Jesus emoldurara com as mais chocantes expressões de carinho. Então, para mim, Galileia significa, né, também casa, né, uma região com certeza de muita elevação espiritual, e Jesus agora estava se apresentando à humanidade. Então, essa passagem, né, esse trecho também representa, além da humildade, né, além de cumprir a lei, significa também o início do ministério de Jesus. Aí cabe a pergunta: onde nós estamos? No Jordão ou no Mar Morto? É verdade. Excelente pergunta, vamos refletindo. Agora tem mais um slide, né, Alexandre? Isso. Fique à vontade. Tá, já. Nos convém cumprir toda a justiça. Eu vou ler. Justiça. Justiça e retidão são duas traduções da mesma palavra grega, de kaiosne. A justiça é o segundo grande tema teológico de Mateus, após o reino de Deus, com o qual está estreitamente relacionado. Aqui, como em outras partes no Evangelho, refere-se à justiça ética ou retidão de vida. Cumprir toda a justiça, isto é, fazer perfeitamente tudo que é justo e torna justo, porque se é obediente à vontade de Deus. O cumprimento e a plenitude são também uma ênfase encontrada em Mateus. Aqui, como em qualquer outra parte, Jesus se identifica com o povo, assim como nas refeições com os pecadores, mostra sua solidariedade para com eles. A fonte é o Novo Comentário Bíblico de São Jerônimo, Novo Testamento e artigos sistemáticos. O outro, continuando, ele diz: porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ainda que fosse verdade que as posições de João e Jesus deveriam, eu acho que aqui a palavra devessem ser exatamente opostas, naquele momento, por enquanto, era a coisa oportuna a fazer. É claro que Jesus não se arrependia de nenhum pecado pessoal. Entretanto, como substituto que proveria a justiça para a humanidade pecadora, ele aqui se identifica com aqueles que veio redimir e começa, assim, o seu ministério público. Jesus, enquanto esteve na terra, sempre cumpriu com as obrigações religiosas de um judeu justo, tais como adorar na sinagoga, assistir às festas e pagar o imposto do templo. Fonte Comentários Moody. Pois é, gente, o que o Antônio falou sobre o cumprimento da lei, né, dando exemplo de cidadania, inclusive, porque pagava os impostos, cumpria com os rituais, né, e, como Larissa disse também, é do início do cumprimento da missão dele como sacerdote divino, com o seu messianato, né, que começa lá com a referência a Êxodo, né, com a purificação dele, como sacerdote, que seria uma simbologia para isso aí, mas a palavra justiça aqui eu gostei porque trata da parte ética, né? Eu gosto muito quando a gente diz que religião boa não é aquela que ensina uma a fazer o bem, não, é que ensina ele a ser bom, que mostra os caminhos pelos quais ele pode desenvolver a benevolência. Beneficência a gente faz sem ser bom, né? A gente ajuda sem ser bom, mas essa parte ética da religião, da retidão de vida, né, me desperta muitos e muitos pensamentos e reflexões. Então, quando ele diz, nos convém cumprir toda a justiça, é para dizer, olha, vamos cumprir, inclusive com os planos do Velho Testamento, um roteiro de identificação do Messias, né, para que a partir daqui eu já comece. Então, esse ato que Antônio lembrou aí de sair rapidamente da água, quem não tinha pecado não tinha nem que estar lá dentro. Para ver que o coitadinho do Jesus podia até estar com frio. Não vou tentar nada aqui não, está frio. Para quê, gente? Mergulhar a pureza, a simplicidade, a humildade encarnada, né, em águas, para demonstrar o quê? Então, eu acho que a maior mensagem desses dois itens, para mim particularmente, foi o comportamento do Batista, né, que tinha tudo para se exaltar, para tomar sobre si essa tarefa de ser o representante de Deus na terra, o novo Messias, mas se humilda, se reconhece como
indigno até de desatar as correias da sandália de Cristo e deixa que Jesus se apresente, como mais na frente João Batista diz, é preciso que eu diminua e ele cresça. Tem uma visão ampla, futurística mesmo, né, já antecipada da grande missão de Jesus. Então ele tinha que se apagar para se esconder, para que os discípulos não confundissem a missão dos dois, para deixar que Jesus realmente brilhasse como veio a brilhar. É isso, gente. E vocês agora? Eu queria só complementar, quando você falou, tá ouvindo? Você está ouvindo? Está ouvindo? Pronto. Me veio à mente duas figuras que também se apagaram, duas estrelas, né? Que estiveram presentes na vida do Cristo, que também se apagaram, né? Maria de Nazaré, para que ele ressurgisse, para que ele aparecesse e resplandecesse. Maria de Nazaré e José, né? Seu padrasto, seu pai, que o ensinou na carpintaria. E eu me lembro daquela mensagem, eu acho que é de Boa Nova, que fala sobre ele, José da Galileia, sobre a sua missão, né? Então, o Cristo, ele foi cercado por esses seres, né, que não estavam ali por um acaso, que tinham grande missão, né? Eu me lembrei agora da letra da música de Tim e Vanessa, falando, uma música que fala sobre Maria, a letra da música diz assim: o teu corpo é diamante de longeva evolução. Então, Maria, né, esse ser que se apagou para que Jesus resplandecesse. José também se apequenou para que Jesus resplandecesse, né? Então, João, né, Batista, também era um outro grande ser que também se apequenou para que Jesus resplandecesse, né? Iniciando aí, né, o início do seu ministério. Eu, pegando aqui também uma carona aqui no que o Alexandre estava colocando e a Larissa também, ainda falando sobre esse imediatamente que o Alexandre estava colocando, seguindo aquela linha de raciocínio, notem que muitas das vezes, né, é comum, vamos falar de nós, da nossa própria sardinha, puxar a brasa para a nossa fogueira. Muitas das vezes nós acumulamos literatura, acumulamos conhecimento, acumulamos informação e aquilo fica mergulhado em nós. Aquilo fica simplesmente mergulhado. Aquilo não sai imediatamente para a ação. Porque Jesus saiu dali para a ação. Né? Então, muitas das vezes, nós recebemos aquilo, mergulhamos e deixamos mergulhado. Daí a necessidade de sair imediatamente. Não é? Quando se fala imediatamente, não é no sentido da pressa, não é? Mas é no sentido do senso de urgência, né? Do senso de urgência, do senso de evolução. Né? Alguém então, que já estava totalmente preparado, né, meu amigo? Como? Alguém que já estava totalmente preparado para a sua missão. Mas eu estou trazendo isso aqui assim para nós, né? Às vezes a gente acumula, eu vou trazer o caso para mim, a gente acumula, mas o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou produzindo com as informações que eu detenho, que estão na minha mente, no meu cérebro? Em que isso está se transformando em prática? Né? É um questionamento que eu acho que nós devemos fazer. Eu me lembro muito de uma mensagem de Humberto de Campos, em que ele fala a ficha, né? Eu sempre uso em algumas palestras essa mensagem, em que ele fala sobre essa questão das contribuições, do número de palestras, de reunião mediúnica, de passe, disso e daquilo, que nós fomos, mas que na realidade nós não vivenciamos isso. Então, eu acho que é um questionamento, né? Então, quando Jesus chega e nós aceitamos que ele seja mergulhado em nós, vamos entender, porque eu preciso aceitar a palavra. A palavra não me é imposta, não é empurrada, eu aceito. Bom, essa doutrina tem lógica, essa noção aqui, essa filosofia, ela tem sentido. Então, eu passo a aceitar. Aquilo mergulhou em mim. Mas se aquilo não sai de mim,
no sentido de prática, no sentido de vivência, aí eu começo a ter um problema. Então, eu acho que ficaria assim, também para nós, né, do meu pobre ponto de vista, uma reflexão nesse sentido, né? Câmbio. É verdade, Antônio. E eu queria complementar. Fique à vontade. Sobre essa palavra justiça, né? Eu, Ismael, né? O pessoal do Paraíba, a gente estava estudando a parábola do banquete. E na parábola do banquete tem um momento que um convidado, ele não estava vestindo a roupa nupcial, né? E muitos comentadores falando na seguinte linha, né? Que além de aceitar o convite, é necessário o convidado estar revestido de justiça. E eu nunca entendi esse termo. Por que ele tem que estar revestido de justiça? O que significa essa justiça, né? Então, por esse slide fica claro que é justiça, né? Tem a ver com retidão, tem a ver com ser obediente à lei de Deus, né? Cumprir a lei de Deus. Então, é isso que os comentadores falam, né? Quando estão falando de justiça. Então é interessante a gente entender o que essa palavra significa, né? Para poder vivenciar. É importantíssimo, porque muitos confundem justiça com vingança, com revide, ou mesmo com a instituição justiça, né? E aqui o sentido é de, alguns vão falar mais de justeza, né? É do valor, da virtude da justiça, que era que Jesus exalava isso, né? Ele vivia a justiça, ele cumpria, ele era o cumprimento da lei, né? Então, é importantíssimo levantar isso e trazer para nós, como vocês vêm comentando, o Antônio nos propôs. Importantíssimo. Tanto que a nossa maior reflexão aqui em torno da questão ali, a gente fica pensando, né? Como o Ismael colocou lá no começo, assim, por que Jesus devia ser batizado, né? A gente vai ver, assim, que dentro da tradição judaica, eles tinham aquela questão, assim, da purificação em si. Essa semana eu estava vendo, tem aquele pastor, agora não lembro qual que é É o o Rodrigo, segmento, não? aquele que ele é um arqueólogo, né? Esqueci o nome dele aqui. Acho que o nome dele é Rodrigo, se eu não me engano. Acho que é esse mesmo. Ele fala sobre os tanques que tinha nas cercanias ali do templo, na entrada de Jerusalém. Né? Em volta tinha, inclusive tem o tanque de Siloé, que é comentado, né? Vamos dizer assim, vamos dizer assim, os judeus que iam fazer, vamos dizer assim, levar suas oferendas, nas festivas que iam para o templo, para eles adentrar o templo, eles tinham que fazer esse banho de imersão. Ele mostra lá os achados arqueológicos, esses tanques na entrada do templo, antes de entrar no templo. Então eles se mergulhavam, na verdade eles tomavam banho, eles se purificavam e colocavam a roupa limpa, uma roupa, vamos dizer assim, branca, alva, né, vamos dizer assim, em relação a essa questão, tanto que depois eles não poderiam tocar nada impuro, né? Daí a gente vai ver o exemplo lá, assim, do bom samaritano, né? Ele vinha do templo descendo, então ele estava purificado, ele não podia tocar em nada puro. Então, para entrar no templo, para fazer essas oferendas, ele tinha que se purificar. Então, para o povo hebreu, tinha mais essa questão da purificação em si, né? Tanto que aqueles que iam atrás do deserto, lá assim, atrás da pregação de João Batista, como aquele Messias, né? Porque eles pensavam até que João Batista era um Messias em si, né? Mas João Batista era aquela voz que pregava no deserto, que conclamava os homens ao arrependimento, né? Tanto que aqueles que iam até ele lá, iam nessa imersão do batismo, nessa questão ainda da purificação. E Jesus não vem ali, naquele momento ali sim, para se purificar, né? Ele vem marcar, como Larissa disse ali sim, esse novo período da Terra, né? Que é essa inauguração do reino de Deus na face da Terra. Porque a gente pensa assim, por que Jesus reencarna? Assim, por que ele foi também batizado, né? Porque Jesus, quando ele reencarna,
ele vem trazer essa nova postura, vamos dizer assim, essa explanação maior do reino de Deus, né? Da questão do amor em si, né? E porque Jesus é a síntese, vamos dizer assim, do que é o divino, o que é o amor, né? Porque se Deus é amor, Jesus vem exemplificar o que é mais puro dentro do amor, né? E para exemplificar o amor aqui na Terra, qual é o espírito que poderia vir aqui, a não ser Jesus? Um espírito que não tivesse mácula nenhuma, né? Tanto que é aquele que em algumas passagens a gente vai ver que é o que anda sobre as águas, né? Então, ele já não sofre essa influência do rio da matéria, que nem o Antônio estava falando ali, que a gente está mergulhado, vamos dizer assim, e tem essa dificuldade de emergir, né? Assim como o exemplo lá de Simão Pedro, que ele afunda, né? Ele titubeia e afunda ainda nas questões da matéria, da simbologia dessa água, como essa existência nossa material. E Jesus já plana sobre as águas, né? Então, é aquele que emerge rapidamente. Na verdade, ele só está aqui de passagem, né? Ele só veio para exemplificar o amor. Então, para exemplificar o amor, tinha que ser aquele maior. E o maior, dentro do nosso plano terrestre, aquele que simboliza o maior, é o nosso Cristo, né? O responsável pelo nosso planeta. E acho que me delonguei, não sei se me perdi também na explanação. Não, mas Foi faz bom, muito Israel. sentido. Obrigado. É bom que a gente sempre tenha em mente isso, né, Israel? Você levantou muito bem. Porque, a princípio, não, para os costumes daquela época, e para um espírito da envergadura de Jesus, não faria sentido ele fazer o batismo do arrependimento de João Batista. Mas é por isso que a lição ainda é maior. Há um significado muito profundo, como a gente está vendo, nessa atitude de Jesus, né, que desafiava até a própria, vamos dizer assim, a expectativa de João Batista, quando ele diz que, na verdade, quem deveria ser batizado sou eu, né? E essa surpresa, João Batista também, esse ar surpreendente também nos invade, né, ao enxergar as atitudes do Cristo. Porque ainda, como foi bem falado, nós ainda não fizemos esse mergulho, né? Estamos nesse processo. Mas, olha que como o tempo voa, né? A gente já vai terminar. Mas é bom que a próxima semana a gente já continua. Eu acho que dá ainda tempo da gente falar. A gente falou muito sobre esse ato de subir imediatamente da água de Jesus. E você vê que eu não achei entre os estudiosos bíblicos nenhum comentário, né? Um texto que tem tanto a dizer, mas às vezes as pessoas não se apercebem disso. O único que comentou foi o Champlin, falando mais sobre o estilo de Marcos. Porque essa frase está em Marcos, né? É traduzida por subiu imediatamente, ou logo subiu, e ele vai dizer que isso tem a ver com o estilo de Marcos. Também, mas a gente está vendo que há muitas lições por trás dessa pequena atitude do Cristo, né? Então é só essa observação, já que eu fiquei com essa partezinha. Eu falar uma coisa. Pode ficar à vontade, Antônio. Eu estou olhando aqui para o texto, e tem uma frase também aqui, batendo aqui na minha mente o tempo todo, que eu gostaria de que nós fizéssemos uma reflexão, cada um, sobre isso. É a pergunta: e tu vens a mim? Como é que nós poderíamos traduzir essa pergunta para a nossa intimidade? Olha, aqui João perguntando: e tu vens a mim? Ele tem uma surpresa, uma dúvida, né? Como se reconhecesse que não merecesse aquilo, que achasse que aquilo era demais, né? Em que circunstância isso se aplica a nós? Gostaria de deixar só essa interrogação, porque essa frase está na minha mente o tempo todo, sabe? Câmbio. Queria incrementar ela aí, Antônio, com o quando na frente ali.
quando nós iremos até ele, né? Agora, realmente é uma pergunta importantíssima da gente refletir, porque eu fiquei até emocionado agora, porque realmente o que acontece na nossa vida é que muitas vezes a gente não espera, mas a presença de Jesus espiritual, ela está sempre presente, né? E eu já me vi muitas vezes, não sei vocês, mas a nossa proteção, e quando a gente percebe que ela é enorme, é muito maior muitas vezes do que a gente merece e faz por onde, né? E às vezes cair em si disso faz a gente ter essa surpresa. Nossa, meu Deus, como é que apesar de tudo, tu estás comigo, né? Porque tu vens, e ele sempre vai vir. Né? E nossa, isso só eu pessoalmente tendo aqui, mas tem muito a se refletir sobre essas perguntas. Muito bem colocado, meu amigo Antônio. A gente lembra a oportunidade que teve Públio Lentulus, né? A questão até do Antônio lá, fazendo essa pergunta aí, né? Porque muitas das vezes, vamos dizer assim, o universo, ele conspira a nosso favor, nos dando oportunidades, vamos dizer assim, de estar dando esse passo adiante, né? E muitas das vezes a gente titubeia, né? Ainda em seguir Jesus. E ele fala, ou segue-me agora, ou daqui a milênios, né? Então, quanto que ainda a gente ainda vai sofrer, às vezes, por esse ímpeto de não querer dar esse passo adiante, né? É verdade. E a gente tem que perceber também que Jesus vem até nós, né, não só ele mesmo, né, mas ele manda prepostos, ele manda auxiliares no lugar dele também, né? Quantas pessoas são representantes de Jesus aqui na Terra, né? Quantas pessoas ao nosso redor estão sendo esses representantes de Jesus vindo até nós, nos dando exemplo, nos chamando, né, para ser melhores. As situações também que vêm na nossa vida. Então ele vem para a gente de várias formas. Gente, que maravilha. Eu acho que com isso a gente encerra a reunião de hoje. Eu acho que não há melhor maneira. Eu vendo o Antônio emocionado, eu aqui me emocionando também. Semana que vem promete. Eu queria, Gente, de antemão, pedir desculpa para vocês, que eu não tinha assumido nenhum tópico ali, que eu achei que não ia dar para participar hoje, mas vou ver se eu aprofundo mais também nesses tópicos. A semana que vem eu posso estar. Tranquilo, Israel. Fique tranquilo. Que bom que você está conosco. O importante é isso. Mais alguém que comentar ou trazer algo para nós? Então, meus amigos, na verdade, eu queria encerrar assim esse nosso encontro de hoje com na verdade é como se fosse um prefácio de Emmanuel, do livro da Esperança. Esse livro, essa mensagem, na verdade, ela foi ditada a Chico, para prefácio desse livro, quando o Evangelho segundo o Espiritismo estava fazendo um século, né, 100 anos. E o título da mensagem é Obrigado, Senhor. E ela diz assim:
há um século, convidaste Allan Kardec, o apóstolo de teus princípios, à revisão dos ensinamentos e das promessas que dirigiste ao povo no Sermão da Montanha e deste-nos o Evangelho segundo o Espiritismo. Desejavas que o teu verbo, como outrora, se convertesse em pão de alegria para os filhos da terra e chamaste-nos à caridade e à fé, para que se nos purificassem as esperanças nas fontes vivas do sentimento. Mensagens de paz e renovação clarearam o mundo. Diante das tuas verdades que se desentranharam da letra, abandonamos os redutos de sombra a que nos recolhíamos, magnetizados por nossas próprias ilusões, e ouvimos-te de novo a palavra solar da vida eterna. Agradecemos-te este livro em que nos induzes à fraternidade e ao trabalho, à compreensão e à tolerância, arrebatando-nos a influência das trevas, pela certeza de tuas perenes consolações. Obrigado, Senhor, não somente por nós, que devemos a essas páginas as mais belas aspirações das tarefas do cristianismo redivivo, mas também por aqueles que as transfiguraram em bússola salvadora, nos labirintos da obsessão e da delinquência, pelos que as abraçaram quais âncoras de apoio em caliginosas noites de tentação e desespero, por aqueles que as consultaram nos dias de aflição e desalento, aceitando-lhes as diretrizes seguras nas veredas da aprovação regenerativa, pelos que as transformaram em bálsamo de conforto e paciência nos momentos de angústia, pelos que ouviram junto delas o teu pedido de oração e de amor a bem dos inimigos, esquecendo as afrontas que lhes retalharam os corações, pelos que as apertaram de encontro ao peito para não tombarem asfixiados pelo pranto da saudade e da desolação à frente da morte, e por todos aqueles outros que aprenderam com elas a viver e confiar, servir e desencarnar, bendizendo-te o nome, ó Jesus. No luminoso centenário do Evangelho segundo o Espiritismo, em vão tentamos articular diante de ti a nossa gratidão jubilosa. Permite, pois, agradeçamos em prece a tua abnegação tutelar, e elevados ante o livro sublime que te revive a presença entre nós, deixa que te possamos repetir humildes e reverentes. Obrigado, Senhor. Obrigado, Ruth, por trazer essa mensagem linda, o livro da esperança. Possamos alimentar essa gratidão, essa esperança. E essa foi a nossa prece? Eu acho que já, viu? Também acho. Que assim seja. Que assim seja, meus amigos. Que assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sempre seja louvado. Amém. Amém. Gente, uma oportunidade Um abraço pra todos, grande. hein? Valeu demais. Semana de paz para todos nós e muita esperança nos nossos corações. Muita paz e esperança. Bem. Beijo. Um abraço. Boa noite. Boa noite a todos. Até a próxima sexta. Tchau. Fique com Deus. Vocês também.